iniciar a gravação. Apresentar aqui minha tela. Tô gravando, teste gravando. Tá sim, tá gravando sim. Tela aqui, compartilhar. Beleza, todo mundo aí? Olha, vendo a tela da primeira aula aí, da primeira aula, quinta aula. Todo mundo vendo minha tela? Beleza? Confirma? Áudio Sim. ok? Beleza, então tá. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classe abstrata, né? Uma das grandes vantagens da engenharia de software, da orientação a objeto, é você conseguir, de fato, fazer uma coisa chamada reuso, né? Ou seja, você componentizar, criar diversos componentes, né, para você fazer reuso no seu sistema. E a classe abstrata está mais focada para isso. Digamos assim, é uma forma de você criar componentes e reutilizá-los posteriormente. Por exemplo, né, quando eu calculo a idade, quando eu tenho lá um método de calcular a idade de alguém, eu não preciso, para cada classe que eu crie, para cada sistema que eu crie, eu colocar esse método lá, calcular idade. Por exemplo, eu tenho a classe pessoa, né? E aí eu tenho a classe funcionário, tenho a classe, vamos supor, estagiário, a classe fornecedor, a classe cliente. Todas essas são pessoas, né? Que poderia, a princípio, ter um método lá calcular a idade, validar CPF, validar CNPJ, validar e-mail, validar o telefone. Então, eu posso criar um pacote de coisas comuns, criar uma classe, né? E essa classe ser como uma base para as demais classes. Então, eu implemento de uma única vez e reuso, né, em outras classes esse código que foi implementado. Esse é temos assim, a base. Qual é o objetivo de eu criar classes abstratas, né? É um pouquinho similar que a questão da herança, mas tem um fator que a gente vai falar aqui. Então, eu vou passar a parte teórica aqui e a gente dá continuidade na questão prática. Primeira coisa, a classe abstrata é um tipo de classe que não pode ser instanciada, apenas herdada, né? Eu não consigo gerar instância, eu não posso gerar instância de uma classe abstrata, né? Ela não é focada, né? Ela não é criada para ter instâncias. Então, a questão do nil, ela não se é permitido, né? Deixa eu ver alguém lá. Permitir aqui. Boa noite. Vamos voltar aqui a apresentação. Perdão. Então, é um tipo de classe que não gera objetos a partir dela. Lembra que eu falei que para mim gerar uma instância de objeto eu preciso de uma classe? Então, essa classe eu não consigo gerar instâncias de objeto. Eu não consigo ter objetos dessa classe. É uma das características de uma classe abstrata. A segunda característica de uma classe abstrata é a abstração dos atributos e métodos genéricos. Por exemplo, né, aquilo que eu falei. Fornecedor, cliente, estagiário, funcionário, pessoa tem um atributo chamado nome, né? Então, se eu criar uma classe com esse atributo nome ali e todas essas outras classes, né, todos esses demais objetos herdarem desta classe que eu chamo de classe base, classe que seria a base da minha aplicação, né? Então, fica mais fácil que eu não preciso implementar esse atributo, né? Eu não preciso escrever esse atributo em todas as classes. Basta que eu herde e aí eu faço reuso daquele componente, daquele atributo que foi definido numa classe que a gente chama de base, né? Na base lá da classe, que é a classe abstrata. Então, a abstração, ou seja, o levantamento, eu vou lá levantar quais são as coisas que são comuns, que são genéricas ao meu conjunto de elementos aqui, ao meu conjunto de objetos, ao meu conjunto de classes aqui do meu projeto, né? Então, eu vejo lá, toda vez que eu precisar calcular a idade, eu preciso implementar em todas as classes? Não. Implemento em uma e utilizo nas demais. Então, eu coloco lá o método calcular a idade, que é um método genérico que vai ser utilizado a princípio por todas dos demais objetos do meu projeto, que são pessoas, né? Por exemplo, animais também, que nem o pato, e eu posso usar o calcular a idade. Toda vez que eu precisar calcular a idade, eu não vou implementar o método calcular a idade, eu simplesmente vou fazer reuso de uma classe abstrata que tem o método calcular a idade. É a mesma coisa do validar CPF, é a mesma coisa do validar e-mail, é a mesma coisa do
cadastrar, né? Lembra que a gente vai usar a questão do banco de dados? Então, quando eu for cadastrar um objeto, né? Que eu vou pegar um objeto pessoa e vou salvar isso, né? Eu preciso, toda hora que eu for salvar um objeto no banco ou consultar um objeto no banco, criar o método salvar, criar o método consultar na própria classe, no próprio objeto que eu estou desenvolvendo, ou eu posso herdar essas funcionalidades de uma classe padrão, né? Fazer o reuso de uma classe padrão que é utilizada para conexão com o banco de dados, né? Que é utilizada para me dar funcionalidades de banco. Então, a orientação objeto trouxe digamos assim, essa funcionalidade, né, essa classe abstrata justamente para isso, para eu criar uma classe em que eu coloque ali todos os atributos e todos os métodos que são genéricos, que são comuns a todo mundo, né? Que são comuns a todos os objetos da minha aplicação. Né? Então, é uma abstração dos atributos e métodos genéricos. O que é genérico, eu levo lá para cima, eu levo para aquela classe que a gente vai chamar de abstrata. Né? A terceira característica de uma classe abstrata, para ser abstrata, basta inserir a palavra reservada abstract, antes da palavra reservada class. Então, antes da palavra class aqui, eu insiro a palavra abstract. E aí a classe passa a ser abstrata, ou seja, a partir desse momento eu não gero instâncias dela, e tudo que, a princípio, todos os métodos e atributos que eu colocar nessa classe, a princípio, eu vou fazer reuso em diversos outros objetos, né? Em diversas outras classes. Então, eu utilizo aqui o que é genérico. Para me dizer que uma classe é abstrata, basta eu botar a palavra reservada abstract aqui antes da palavra class, do nome da classe, certo? Métodos abstratos não têm corpo, né? Uma classe, além de ser abstrata, ela pode conter métodos abstratos. E um método abstrato é aquele que não tem corpo. Qual é a vantagem de eu ter um método sem corpo, né? Alguém pode me dizer alguma vantagem de eu ter um método, por exemplo, calcular área, calcular a área de um quadrado qualquer. Então, esse método calcular a área numa classe abstrata, ele não tem corpo, ou seja, eu não implemento, eu não codifico. Quando eu falo para vocês que eu não tem corpo, um método não tem corpo, é porque não existe como implementar aquele método. Ele só tem a assinatura do método, né? Então, qual é a vantagem de eu ter numa classe abstrata, né, um método sem corpo que eu não vou implementar? Alguém saberia me responder isso? Senhores e senhoras, alguém sabe me dizer qual é a vantagem de ter um método dentro de uma classe sem corpo? Alguma? Senhores, estão aí? E senhoras também. Diga aí. Alguém abriu o áudio aí e não falou. Eu não sei te falar não, professor. Senhores, ter assinaturas padronizadas, por exemplo, né? Na hora que eu vou calcular uma área de qualquer figura geométrica, né? Eu espero receber alguns parâmetros, né? Eu espero receber altura, comprimento, e eu espero obter como resultado uma área em metro quadrado, né? Então, o que eu falo? Ó, esse método aqui não vai ter corpo na classe abstrata, mas as classes filhas, ou seja, as classes que foram herdar essa classe aqui, vai ter que implementar. E como que ela vai implementar? Vai implementar com esse padrão de assinatura, né? Depois que eu mostrar o método para você, fica mais fácil visualizar essa motivação de eu ter métodos sem corpo numa classe abstrata. Mas a questão é o seguinte, eu crio um padrão de fornecimento de dados, né? Do que eu quero coletar e um padrão de que eu quero receber, né? Qual tipo que eu quero receber, né? Então eu defino já de cara qual é a assinatura do método, né? O que eu espero receber com esse método, e aí a implementação fica a cargo da classe filha. Quando a gente vê os slides mais na frente, vai ficar mais claro essa vantagem de você ter uma classe sem corpo, né? Aliás, uma classe com um método de uma classe sem corpo, certo? E aí até deixa eu passar os próximos slides que fica mais fácil vocês entenderem a vantagem aqui de ter um método sem corpo numa classe abstrata. O que é uma classe concreta? Né? Classe concreta é que, de fato, foi implementada. O que foi implementada? Foi codificada
né? E ela gera instâncias, né? Então, gerar o fato de eu permitir que uma classe gere ou um objeto gere instâncias é, é a mesma coisa de dizer que ela é concreta, né? O fato de eu dizer que é uma classe abstrata, de cara, eu já sei que ela não vai gerar instâncias, que ela não vai gerar objetos. Ela serve de base para outras classes, para outros objetos, certo? Nem toda classe abstrata tem métodos abstratos. Ou seja, isso é uma questão de concurso, né? Para ser abstrata, eu utilizo a palavra abstract lá no início, no nome da classe, antes da palavra class, né? Eu posso ter uma classe abstrata com métodos abstratos, ou seja, métodos em corpo, mas nem toda classe tem métodos abstratos. Eu posso ter todos os métodos de uma classe abstrata, digamos de forma. Fica com a palavra fugiu aqui agora. Concretos, né? Ou seja, eles estão codificados, ou seja, existe uma codificação, existe um código ali, existe corpo naquele método, né? Então, eu não sou obrigado, em classe abstrata, ter métodos abstratos. Mais uma vez, que eu tenha um único método abstrato, a classe por si só ela é abstrata. Né? Ela é obrigatoriamente abstrata. Ou seja, uma classe abstrata não me obriga a ter métodos abstratos, certo? Não me obriga. Então, eu tenho uma classe abstrata, mas eu não sou obrigado a ter métodos abstratos. Ou seja, métodos sem corpo, métodos sem implementação, certo? Mas se eu tiver dentro dessa classe algum método que, de fato, é abstrato, ou seja, sem corpo, eu automaticamente me obriga a ter essa classe abstrata, ser essa classe abstrata. Então é um peguinha, digamos assim, de prova de concurso. Isso já caiu em prova de concurso do jeito que está aqui, né? Nem toda classe abstrata tem métodos abstratos. É verdadeiro, ou seja, eu posso ter uma classe com todos os métodos concretos, todos os métodos implementados. Né? Se houver um método abstrato, basta ter um. A classe vai ser obrigatoriamente abstrata, certo? Até aqui tudo em ordem ou ficou alguma dúvida aí? Eu possa mudar a forma de falar aqui. Certo? Tudo joinha até então? Posso seguir? Sim, professor. Classe abstrata pode ter métodos abstratos e concretos, ou seja, dentro de uma mesma classe eu posso ter os dois tipos de métodos, tanto os concretos, aqueles que de fato são implementados, como os abstratos, aquele que não tem cor, que só tem a assinatura do método. Depois eu mostro para vocês o que é a assinatura do método ali, né? Beleza, chegamos aqui aonde eu queria de fato mostrar para vocês, né? Aqui eu tenho uma classe abstrata, né? No formato padrão, nome da classe, os atributos de uma classe, né? E aqui os métodos de uma classe. Todo funcionário, a princípio, né? No geral, como default, ele tem nome, né? Todo funcionário vai ter nome. Todo funcionário ele tem matrícula, né? Ele pode ser piloto de avião, pode ser o motorista, pode ser o médico, pode ser o dentista, enfim. São funcionários que têm nome, matrícula, telefone. Ou seja, esses atributos aqui são comuns a esse conjunto de objetos, a esse conjunto de classes aqui. Piloto de avião, motorista, médico e dentista. Então, atributos comuns eu levo para a classe abstrata, né? Atributos comuns eu levo para a classe abstrata. Assinar folha de ponto, a princípio, todo funcionário tem que assinar folha de ponto. Então, esse método aqui, assinar folha de ponto, ele é comum a todo mundo aqui. Então, eu tiro das classes concretas e levo para a classe abstrata, que lá eu posso herdar, que eu posso utilizar esse método daqui de uma maneira diferente. Se tivesse que calcular a idade, de certa forma, esse método aqui, calcular a idade, que eu não coloquei aqui, mas se tivesse um método calcular a idade, seria um método comum a todos esse grupo de objetos aqui. Então, eu poderia colocar aqui. Como que um diagrama de classe, né? Aqui é um diagrama de classe, eu defino que essa classe aqui é abstrata. Não esquece essa descrição aqui em cima. Olha só esse quadrado aqui, que é o quadrado da classe, né? Que representa a classe. Eu identifico visualmente, né? Como sendo uma classe abstrata, porque o nome da classe ele está em itálico, né? Toda vez que vocês enxergarem o nome de a classe em itálico em um diagrama de classe,
vocês de cara vão entender que essa classe é uma classe abstrata, certo? E toda vez que eu tiver um método, né, escrito em itálico aqui também, ó, esse método imprimir está em itálico, ele é um método abstrato. O que significa ser um método abstrato? Ele não tem corpo, né? Depois eu mostro para vocês a questão do corpo aqui. Ele só vai ter a assinatura. Eu não vou implementar um corpo em um método abstrato, certo? Eu não vou ter corpo em método abstrato. Então, eu teria aqui os atributos, não são só esses, mas tem vários atributos. No nosso contexto aqui são nome, matrícula e telefone, que são comuns, e métodos que são comuns, getters e sets. Então, quando eu for criar uma instância, né, uma classe da classe piloto, eu não preciso mais definir lá como atributo nome, matrícula e telefone. Eu não preciso definir, assinar folha de ponto, né? Eu não preciso criar um método. Basta que eu herde dessa classe abstrata, dessa classe padrão, dessa classe genérica, que é a classe funcionário. Herdando os atributos e os métodos dessa classe, eu vou poder criar coisas específicas relacionadas ao piloto. Então, qual o atributo específico do piloto? É o brevet, né? Então, o piloto ele tem lá o brevet, né? Que não é comum a todo funcionário, né? Então, brevet eu não coloco aqui na nossa classe abstrata. Brevet eu coloco na classe que representa lá os pilotos. Mesma coisa do médico aqui, né? Quando eu for criar uma classe médico, que herda as características de funcionários, eu não vou criar os atributos de os métodos que já foram implementados. Eu simplesmente vou colocar lá métodos e atributos característicos do médico, que seria CRM, realizar cirurgia, enfim, outras coisas que são inerentes a médico. Então, os atributos e métodos inerentes a médico. E aqui teria um dentista, que é a mesma coisa, né? Então, o que é uma classe abstrata? Que reúne coisas comuns, coisas padrões de um grupo de outras classes, né? Então, eu estou aqui reunindo um grupo de passos. O que a gente mais utiliza é a questão de validações, de atributos comuns. Tipo assim, eu tenho lá na minha organização pessoa. Tudo que for pessoa, né, tem nome. Então, eu crio lá uma classe abstrata que tem nome. Então, qualquer coisa que tenha na organização que tenha nome, eu herdo lá de pessoa, né? Eu herdo da classe abstrata pessoa, que aí eu já não preciso fazer getter de set de nome, não preciso declarar atributo, basta que eu herde e já estou utilizando aqueles atributos e aqueles métodos ali disponíveis na classe abstrata, né? Senhores, aí a gente vê aqui para esse diagrama de classe agora de maneira completa, né? Aqui eu tenho a classe abstrata, né? Que é por que eu sei que é abstrata? Novamente falando aqui, ela é abstrata porque está aqui, não basta estar escrito que é abstrata. Ela está escrito o nome em itálico. Esse método, esses aqui são os atributos, perdão. Este método aqui é um método que é implementado, né? Que ele é um método que de fato tem uma implementação. Já esse aqui não, só tem o corpo, né? Porque ele está em itálico. Ele é um método abstrato. Beleza? Senhores, a ideia agora é que ficou alguma dúvida relacionada a conceitos de classe abstrata? Senhores e senhoras, alguma coisa que vocês queiram complementar, que vocês queiram... Então, professor, eu tenho essa visão aqui de classe abstrata, posso complementar isso aí que foi dito aí? Tudo bem? Até então, com relação à classe abstrata, por que ela existe? Qual é a função de ter uma classe abstrata, né? Isso aqui são classes concretas, né? Médico é uma classe concreta que herda características, atributos e métodos da classe funcionária. Então, esta aqui eu consigo gerar uma instância de médico, eu consigo gerar uma instância de motorista, consigo gerar uma instância de dentista e de piloto, certo? Mas eu não consigo gerar nenhuma instância aqui. Ela é uma classe base para as demais outras classes. Aqui, no médico, na classe médica, eu não tenho o atributo nome, matrícula e telefone, né? Por quê? Não tem sentido. Eu já herdei. Isso aqui já foi implementado. Eu estou fazendo reuso daquilo que foi implementado lá, né? Daquilo que foi escrito, daquilo que foi codificado aqui na classe funcionária. Assinar folha de ponto. Eu posso fazer uso desse método aqui, porque eu estou herdando, né? Herdando métodos de lá da classe funcionária. Beleza? Joinha?
De boa. De boa, né? De Podemos boa. passar para o NetBeans? Sim. Vamos lá, então eu vou mudar aqui minha forma de gravar, porque aí agora eu vou botar aqui o NetBeans. Todo mundo olhando a tela do NetBeans aí? Beleza, né? Primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto chamado Aula 5, né? Novo projeto, aplicação Java, né? Vamos próximo aqui, Aula 5. Aula 05. Nesse aula 05 também não vou criar minha classe principal, né? Desmarco aqui, criar a classe principal e finalizar. Aqui criado o meu projeto. Vocês vão perceber por que eu utilizo sempre um pacote chamado pacote entidades, né? Quando a gente estiver trabalhando com banco, aí vocês vão de fato entender por que eu sempre crio um pacote, né, chamado entidades. Então, voltando aqui, eu vim aqui na pasta pacotes de código-fonte, né? Novo pacote Java. E aí eu crio uma entidades. Entidades nada mais é do que os objetos que eu vou utilizar como. Mas tenta imaginar um CRUD, né? Salvar, multiplicar, usar, mostrar. Então são elementos que não são transacionais, ou seja, que eu não preciso fazer cálculos e nada. Simplesmente eu vou trabalhar com ele, vou apresentar uma pessoa, vou apresentar um funcionário, vou apresentar um avião, enfim, são entidades. Então eu criei aqui um pacto, é também chamado de beans, depois a gente vai falar sobre isso. Só um minuto, perdão, senhores. Então tá, eu criei um pacote entidades e mandei finalizar aqui. Então eu tenho um projeto chamado Aula 5 e um pacote chamado entidades, certo? Como é que eu crio o pacote? Novo pacote Java, certo? Outra coisa que eu mostrei, falei no início da aula aqui, acho que nem todos estavam aqui. Eu coloquei lá um arquivo chamado Lombok, né? Projeto Lombok lá no portal da ITB. Não sei se vocês viram lá, né? Todo mundo viu? Existe um arquivo lá, Lombok? Eu vi o Lombok. Ninguém ficou curioso em saber que aquilo ali, né? Lombok é o seguinte, ele ajuda a melhorar, é uma biblioteca que ela ajuda a melhorar a questão do clean code, né? De você escrever menos e fazer mais, né? Eu vou mostrar nessa aula aqui como é que a gente utiliza o Lombok para facilitar a escrita, né? Lembrando para todo mundo que a gente escreve código, a gente desenvolve software não para entregar, de fato é para entregar funcionalidade, mas também pensando na manutenção, né? E o Lombok é uma das bibliotecas que deixa o código mais simples, mais legível, mais fácil de dar manutenção, né? Mais manutenível, mais transparente, né? E a ideia de você deixar um código transparente, mais manutenível, mais clean, é uma das premissas da engenharia de software, certo? Então, dentro aqui do meu pacote entidades, eu vou criar nossa classe abstrata, né? Nossa primeira classe. Então, entidades, eu vou criar uma classe aqui, nova, classe Java. Eu vou chamar essa classe Java de funcionário, do jeito que está lá. Funcionário. Né? Funcionário, beleza. Finalizar. Está aqui a nossa classe funcionário. Certo? E funcionário, beleza. Para me transformar essa classe em uma classe abstrata, o que eu tenho que fazer? Trocar o public por abstract. Não trocar o público, ele vai existir ainda, né? É acrescentar antes da palavra reservada class, a palavra abstract. É porque lá naquela imagenzinha não tinha um A public. imagem não tinha o public, né? Público quer dizer que aquela classe é pública, né? Então eu não tiro esse público, eu só acrescento antes da palavra class a palavra abstract. Então, essa classe passou a ser abstrata, né? Eu estou dizendo que essa classe aqui ela não vai gerar instância, essa classe aqui ela vai servir de base. Eu vou colocar aqui atributos e métodos genéricos que servirão de base para as demais classes, certo? A partir de agora, nossa classe é abstrata. Quais são os atributos que eu tenho lá na classe funcionário? Nome, matrícula e telefone, certo? Então, nome. Ou seja, neste projeto, né, eu só vou escrever atributo nome uma única vez. As demais classes, eu vou simplesmente herdar, né, dessa classe. Então, nome é string. Qual outro atributo lá?
Olha aí, senhores, matrícula. Todo funcionário, a princípio, tem matrícula, né? Seja ele médico, motorista, dentista, né? E é do tipo string também. Não vamos nos preocupar agora com essas questões, depois a gente vai falar de questão de data e tudo mais. E telefone. Telefone também é string. Telefone. Professor, acho que o String. matrícula é int. Int, perdão. Então, Eu acho, não tenho certeza. vamos lá, como é que está lá nosso diagrama, como é que está a nossa planta? É int. É isso mesmo. Obrigado. String. Agora que vem o tal do Lombok, né? Lembra que aqui eu ia fazer um encapsulamento? Isso aqui é um plus, né? Não está na ementa do curso. Isso aqui é um plus porque aluno do professor Ivan ele tem que entender que não se faz projeto pensando em só entregar funcionalidade. Tem que, de fato, pensar na manutenção também, né? O nosso projeto Lombok, ele faz o seguinte, né? Aqui eu ia gerar quantos métodos só com encapsulamento? Quantos métodos seriam gerados só com encapsulamento? Só para fazer o encapsulamento desses atributos aqui. Quantos 6? métodos? 6 métodos, né? Imagine que eu tenha 10 atributos, né? 20 métodos só para a questão de atributo. Ter 20 atributos numa classe não é nada irreal no mundo real, certo? Deixa eu repetir. Ter 20 atributos em uma classe não é irreal no mundo real, certo? Então, 3 atributos vão me gerar de cara 6 métodos, né? É um absurdo, né? Você vai gerar código aqui que vai dificultar a leitura. Uma classe desse jeito aqui facilita ou não a leitura? Com esses 3 atributos aqui, sem gets e set. Facilita ou não a leitura? Ela está clean, ela está, digamos assim, fácil, legível, manutenível, digamos assim. Né? Se eu incluir aqui mais 6 métodos, eu vou ter que ficar preocupando, buscando ali método. Né? Qual é a vantagem do Lombok? Né? O que eu vou fazer aqui para facilitar a vida de vocês? Né? Eu vou criar aqui, dentro do meu projeto, uma pasta, nova pasta, pasta, né? E vou chamar essa pasta de Lombok. Até para fazer, eu poderia buscar essa biblioteca de qualquer ponto do meu projeto, mas eu estou criando dentro do projeto uma pasta chamada Lombok. Só uma pasta. Certo? Está aqui a pasta. Eu consigo enxergar a pasta aqui? Não. Eu vim aqui em arquivos, aí eu vejo a pasta aqui, ó. A pasta Lombok está aqui, certo? Eu tenho a biblioteca aqui que eu passei para vocês, né? Esse arquivo aqui, ó. Arquivo Lombok tracinho 1.18.8.jar. É o que vocês têm lá. Eu vou copiar e vou colar aqui na minha pastinha Lombok criado. Colar. Então, dentro da minha pasta Lombok que eu criei, eu tenho uma biblioteca chamada Lombok, versão 1.18.8.jar. Então, a biblioteca já está aqui. Vou voltar aqui para projetos. Não aparece aqui a pasta, certo? Aparece aqui no arquivos. Não aparece aqui, certo? E aqui eu vou clicar com o botão direito no projeto e vou lá em propriedades. Né? Dentro dessa pop-up que aparece, todo mundo está acompanhando aí? Professor, pode voltar só um pouquinho, por favor? Volto, beleza. Eu cliquei aqui, nova pasta, né? E esse nome dessa nova pasta eu chamei de Lombok, né? Lombok. Certo? E já existe, eu não vou criar de novo. E mandei salvar aqui, finalizar. Como é que eu vejo essa pasta aqui no meu projeto? Eu tô visualizando aqui, não, eu tô vendo pacotes, eu não tô vendo essa pasta aqui, certo? Para me visualizar essa pasta, eu vim aqui em arquivos, né? Olha só o projeto aqui. Aula 5 tem a pastinha Lombok, né? Este arquivo aqui, Lombok-1.18.8, eu deixei para vocês aonde? Eu deixei para vocês lá no Moodle, né? Lá no Moodle tem um link onde vocês vão baixar esse arquivo, né? E aí vocês vão copiar esse arquivo aqui nessa pastinha, né? Dentro dessa pasta aqui chamada Lombok. É só colar aqui, né? Ou vocês podem colocar na área de trabalho de vocês, não importa onde ele esteja, né? Eu vou fazer referência de onde ele esteja. Por que eu salvei aqui dentro do projeto? Por que eu salvei dentro do projeto? Porque toda vez que eu for exportar o projeto, essa pasta vai junto, né? Essa pasta com todas as bibliotecas vai junto
com o arquivo. Então, eu não preciso ir lá na minha área de trabalho e copiar também, né? Então, o Lombok, que é essa biblioteca, que é essa forma de fazer. Imagine que seja a biblioteca, né? Eu não invento mais a roda, né? Por exemplo, eu não vou inventar a roda de fazer um relatório. Existem bibliotecas prontas, né, para fazer relatório em PDF. Existem bibliotecas prontas para trabalhar com clean code, que nem essa Lombok aí. Ela é focada mais na questão de gerar menos código, né, de você facilitar o desenvolvimento. Existem bibliotecas prontas para trabalhar com criptografia, né? Então, eu simplesmente agrego, eu trago para o meu projeto essas bibliotecas, essas facilidades, né? Esse código já implementado, certo? O que eu fiz? Criei uma pasta e dentro dessa pasta eu coloquei o arquivo, né? Poderia ter colocado esse arquivo na minha área de trabalho? Poderia. Poderia colocar em qualquer lugar. Eu coloquei aqui no meu projeto, né? Mas vocês podem salvar esse arquivo em qualquer lugar do computador de vocês, né? Desde que vocês saibam onde esse arquivo foi salvo. E onde está esse arquivo? Lá no portal ETB, lá no Moodle, né? Eu deixei lá um link exclusivo lá, Projeto Lombok, né? Beleza? Até então? Aí eu volto aqui para projetos, né? Professor, Diga. tem que instalar ele? Não tem que instalar ele, né? Só simplesmente copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar em qualquer parte da sua máquina. No meu caso, eu criei uma pasta aqui e coloquei ele aqui dentro, certo? Beleza. Estando aqui, né? Eu clico no botão direito no projeto que eu estou trabalhando e no projeto que eu quero agregar, que eu quero trazer aquela biblioteca para aquele projeto. Então, eu estou trabalhando aqui no projeto Aula 5, né? Eu vou trazer para cá a biblioteca Lombok. Então, o que eu venho aqui? Eu clico no botão direito, propriedades. Todo mundo está vendo isso aqui? Essa tela que abriu aí? Sim. Beleza, né? E aí tem uma aba aqui chamada bibliotecas, né? Bibliotecas. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar já ou pasta, ou adicionar um arquivo jar ou uma pasta, né? Então eu vou clicar aqui, adicionar jar ou pasta. E aí eu já tenho aqui a Lombok, mas eu vou adicionar do projeto aqui em questão, né? No meu caso, fica NetBeans, aula 5. Existe uma pasta na aula 5 chamada Lombok, né? E tá aqui, ó, o arquivo. Então, clico nele e mando abrir. Aí ele aparece aqui, certo? Como uma biblioteca que eu vou utilizar no projeto em questão, certo? Até que eu volto ou já todo mundo está seguindo? Tá? Eu estou rápido, digamos assim, ou está todo mundo ciente? Isso está sendo gravado, né? Então vocês podem ver quantas vezes for necessário depois também, certo? Beleza? Eu coloco aqui construir projeto no ClassPad. Ok. Se não tiver sinalizado aqui, coloca. Ok. Está aqui. Ok. Pronto. A partir de agora, neste projeto Aula 5, eu tenho a biblioteca Lombok, certo? Eu tenho a biblioteca Lombok já anexada ao meu projeto. Então, eu não preciso mais encapsular esses atributos. Basta que eu faça uma anotação. Eu quero que você, para todos os atributos dessa classe, você faça setter e você faça getter. Ou seja, todos os atributos desta classe vão ter métodos de acesso getter e setter. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, botão adicionar importação. Ó, tem dois Lomboks aqui, né? É o de baixo, importação para Lombok setter, né? E aí vai aparecer aqui o import, né? Eu tiro o setter e coloco o asterisco, ele vai importar tudo para mim, beleza? Então ele importou para mim da biblioteca Lombok o @setter e o @getter. O código em si vai ficar assim. O que eu estou mostrando para vocês com isso aqui? Com o uso do Lombok. Eu não precisei gerar 6 métodos para 3 atributos, certo? Eu não precisei gerar 6 métodos para 3 atributos. Isso aqui facilita ou não a manutenção? O uso do Lombok facilita ou não a manutenção? Verdadeiro ou falso? Eu quero ouvir vocês. Verdadeiro. Estou falando rápido? Se alguém estiver falando rápido, vocês falem, professor, freia, dá uma freada aí, fala mais devagar, tranquilo, Tá toma um um chazinho. pouquinho, professor, tá um pouquinho. Eu vou falar. Beleza. Voltando aqui ao contexto aqui, né?
Eu não tinha isso aqui. Imagine que eu não tenho isso aqui, né? O que eu teria que fazer com esses métodos aqui? Numa classe normal, natural. Eu teria que encapsular. O que é encapsular? Primeiro, definir esses atributos como privates, né? Definir esses atributos como privados. Eu não vou deixar que outras classes, né, outros objetos mudem esses atributos nome, matrícula e telefone de maneira direta, né? Indo lá no atributo e modifica. Eles vão ter que ter acesso a esses atributos através de métodos chamados métodos de acesso, get e set. Então, de cara, eu ia fazer isso aqui, ó. Capsular, gerar código para inserir código, gerar getters e setters de todo mundo. Capsular campus, gerar. Beleza. Olha quantos métodos eu criei aqui. Olha só, né? Para cada atributo desse, eu tenho um método getNome. Por exemplo, eu quero o valor dessa variável nome, né? Aí getNome. Eu quero setar o valor dessa variável nome. Eu vou setNome e passo um valor aqui. O valor que eu passar aqui vai ser setado nessa variável aqui, nesse atributo chamado nome, né? Então, olha o tamanho da classe que virou só porque eu fiz um encapsulamento, né? O que eu estou dizendo para vocês? Existe uma biblioteca chamada Lombok, e o objetivo dela é clean code, é tornar o código limpo, né? Tornar o código legível, tornar o código mais amigável para a manutenção. A gente desenvolve software não só para entregar uma funcionalidade para o usuário, para automatizar um processo. A gente desenvolve software pensando também na manutenção. Então, se esses métodos aqui não existirem, ou seja, eu vou aqui, seleciono todos esses métodos de acesso e dou um del. Ficou somente aqui os atributos, né? E aí, importando, ou seja, agregando o Lombok, importando aqui, ó, import Lombok, ponto asterisco, e associando ali, do jeito que a gente fez lá, a associação da biblioteca ao nosso projeto, eu criando essa anotação, são anotações, annotations na classe. Eu digo que todos os atributos aqui desta classe, né, todos os atributos dessa classe, terão um método getter e terão um método setter, né? Os atributos de acesso, os métodos de acesso, esses métodos serão gerados de maneira automática. Eu não preciso tê-los aqui, certo? Eu não preciso implementar, eu preciso escrever os métodos aqui, porque de fato ele está escrito. Como é que eu sei disso, né? Como é que de fato eu tenho certeza disso? Eu vou salvar aqui. Salvei, né? Eu posso criar uma classe rápida aqui chamada teste funcionário. Professor, só volta um pouquinho para mim, por favor, nessa parte da importação do Lombok. Da importação do Lombok, né? Isso. Tá. Então, beleza. Ó, eu não estou importado o Lombok aqui. Ó. Eu não existe Lombok nessa classe. Na importação ou na agregação? No nesse caso aqui. dessa parte, isso, que o senhor apagou agora. Então tá, eu não tenho mais isso aqui, né? A única coisa que eu tenho é uma classe comum, né? Eu chamei ela de abstrata. É uma classe funcionária com 3 atributos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Lombok aqui. Eu sei que se eu colocar a anotação chamada @setter, né? Se eu colocar essa anotação em cima do nome da classe, todos os atributos dessa classe terão o método setter gerado de maneira automática pelo Lombok, né? Eu vou colocar agora @getter. Isso aqui, à medida que vocês forem fazendo, vocês entendem que isso vai acontecer, né? Getter e setter vai gerar de fato os métodos lá de acesso get e set para todos os atributos dessa classe aqui funcionar. Beleza. Como ela está vermelha, isso quer dizer que eu não importei para essa classe, eu não trouxe para essa classe o Lombok. Então, o que eu vou fazer? Eu clico nessa lâmpada aqui, ó. Perdão. E aí eu tenho 2 opções de importação, né? A de baixo, importação para Lombok setter e adicionar importação para outra classe lá. Vocês têm que clicar nessa de cá, né? E aí ela aparece aqui o import de maneira automática. Como eu vou ter que importar o getter também, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e coloco import tudo, né? Importe toda a biblioteca. Lombok.asterisco importe toda a biblioteca. Então ele importou o setter, importou o getter também, né? E qualquer outro que a gente tem também dos métodos
toString, tem vários. Lombok não é só para getter, etc. Tem outras funcionalidades. A gente está utilizando o Lombok aqui para evitar o quê? O encapsulamento e a geração de 6 métodos aqui, né? Eu salvo aqui, salvei e acabou. Ó, eu não tenho nada. Como é que eu garanto para vocês que de fato existe o método get e o método set aqui, que se ele não está visível, né? Alguém está vendo get e set aqui? Não, ninguém está vendo fisicamente. Mas eu sei que através dessa notação vai gerar um método get e set. Como é que eu testo isso? Vamos testar aqui só para vocês garantirem. No meu pacote entidades, eu vou gerar nova classe Java. Testa funcionário. Testa funcionário finalizar. Vamos lá. Para me testar qualquer coisa em Java, eu tenho que criar um método. Qual o método que eu preciso criar? O método Main. O método main, né? Tem um povo que chama de main, é main. Então, dentro dessa classe testa funcionário, eu vou criar um método padrão chamado main. Como é que eu crio isso? P public void static main. Eu digito isso aí, né? Ctrl barra de espaço. Public static, perdão, public static void main, perdão, Ctrl barra de espaço. Cadê? Por que não criou o codão aqui? Static void main. Tem uma coisa errada aí com o meu NetBeans. Aqui, ó, tá aqui, perdão. Tá aqui, criado. Esse é um método padrão. A assinatura do método main é padrão, certo? Tá aqui, eu não mexo. E aqui dentro eu crio uma instância de funcionário. Como é que eu crio uma instância de funcionário? New funcionário. Eu posso criar new funcionário? Verdadeiro ou falso? Eu consigo testar aqui dessa forma. Eu tenho que criar um objeto lá, uma classe para herdar. Classe, lembra que eu falei para vocês que a classe aqui é abstrata? Então eu não consigo tirar new, né? Então vou tirar aqui o abstrato só para fazer o teste do get e set. Salvar novamente. É uma classe normal, ou seja, uma classe concreta. A princípio eu transformei em uma classe concreta, né? Em que tem métodos get e sets, beleza? Só para testar e depois eu volto ela aqui. No testa funcionário, o que eu vou fazer? New, agora sim eu consigo criar funcionário. Beleza? New funcionário, eu vou criar o objeto, né? Criei uma instância da classe funcionário. Vou botar aqui dentro de funcionário. Criei uma variável, uma referência, e é do tipo funcionário. Né? O que eu quero mostrar com isso é isso aqui, ó. Perdão. Funcionário. Né? A instância do objeto, ponto. Get. Ponto. Set. De onde surgiu esse set nome? Né? Por exemplo, Ivan. De onde surgiu esse set nome? Existe aqui, ó, existe na classe funcionário implementado de forma visível o método set nome? Tem? Não tem. Não tem, né? Não tem visivelmente. Mas, na hora que eu vou usar, tá lá set nome, tá lá get nome, né? Funcionário. Então, de fato, get nome, tá lá, de fato. Eu tenho, de fato, os métodos de acesso aos atributos, set e get. Foi isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Então, eu vou... Beleza até então? Porque eu não tenho aqui na minha classe os métodos get e set. E eu consigo utilizar porque existe uma anotação setter e getter aqui em cima da classe que diz que todos os métodos dessa classe terão métodos de acesso getter e setter. Beleza? Lombok, getter e setter. Beleza? Sim. Sim, né? Senhores, todo mundo tranquilo com relação a getter e setter? Métodos de acesso? Todos tranquilos? Eu quero ouvir a voz de todos. Se tiver alguém que não... Se tiver alguém que não esteja tranquilo ou dormindo, eu vou ter que gritar mais. Para mim tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, a partir de hoje, aluno do professor Ivan vai encapsulado de outra forma, se não getter, etc?
Não. Beleza, então, senhores, pelo amor de Deus, isso facilita e muito a manutenção. Se vocês não têm ideia de uma classe com 20 atributos, 30 atributos e aquele monte de getter e setter, né? Lá dentro do contexto. No projeto de vocês, o projeto de conclusão de curso que vocês vão fazer no próximo semestre, eu quero que vocês utilizem o Lombok, certo? A partir de hoje, não precisa mais encapsular sem utilizar o tal do Lombok. Beleza? Beleza? Sim. Professor, O objetivo. Diga. ele traz mais alguma coisa? Traz. Aí toString, traz umas. Ele é imenso, né? Depois eu posso. Por que eu quis trazer isso aqui agora, né? Porque a gente está fazendo toda hora getter e set, getter e set, getter e set. E cria aquele código imenso, né? Então o foco hoje é só o getter e set. Mas eu posso falar do toString, do métodos construtores que ele tem. Ele é imenso, né? Se você jogar no Google Projeto Lombok, você vai ver o que essa biblioteca é capaz de fazer para melhorar a transparência do código, né? Deixar o código mais transparente, mais manutenível, certo? E eu só criei duas anotações e fiz um import, né? E ele, de fato, gerou aqui 6 métodos para mim, beleza? Vou voltar à nossa classe abstrata, que o foco do nossa aula de hoje é classe abstrata. Então, eu vou faltar aqui a abstract, certo? Então, o foco na nossa... Olha o que acontece quando eu salvo isso aqui. Por que ficou vermelho a testa cá? Né? Vamos ver por quê? Funcionário is abstract. Funcionário é abstract. Você não pode gerar instâncias, né? Você não pode gerar instâncias. Então, de fato, eu não posso gerar instâncias de classe abstrata, né? Eu gerei aqui só mesmo para testar o tal do Lombok. Beleza? Vou desfazer isso aqui. Pronto, eu vou deixar isso aqui quieto. Vamos voltar lá para a classe funcionário. Na nossa classe funcionário, voltando aqui, eu tenho 3 atributos, certo? E eu tenho um método que é assinar folha de ponto. Esse método é concreto ou ele é abstrato? O método assinar folha de ponto é concreto ou abstrato? Olhando só para o diagrama de classe. Concreto. É concreto, né? Concreto. Toda vez que um método for abstrato, ele vai estar escrito em itálico, certo? O imprimir é abstrato. Então, eu vou criar um método folha de ponto. Ele é público ou ele é privado? Público. Público porque tem um maisinho aqui, né? Senhores, ler diagrama de classe, eu não sei. Vocês têm alguma disciplina chamada modelagem? Tem, Sim. né? Esse semestre tem, né? Vocês estão vendo diagrama de classe lá? É porque eu estou Ainda passando não. bem rápido aqui a questão de diagrama de classe, que eu espero que o outro professor lá mostre para vocês o diagrama de fato, né? Sim ou não? Modelagem de sistemas. É o nome da matéria. Nada de. Modelagem de sistemas. Diagramas. Quais diagramas vocês já viram ou estão iniciando lá? Diagramas Só eu já de. vi faz tanto tempo que já Beleza, a gente deu uma pode depois, apagada. à medida que eu for fazendo os exemplos práticos, eu mostro. Isso aqui é um diagrama de classe, né? Onde eu tenho os atributos, os métodos e o nome da classe, né? Eu sei que é uma classe abstrata porque está em itálico. Eu sei que é um método abstrato porque ele está em itálico. Então, à medida que a gente for fazendo, né, esses conceitos, eu vou desenhando os diagramas e a gente vai aprendendo esses conceitos de maneira mais prática, ok? Beleza? Então, o método assinar folha de ponto é público porque tem esse maisinho aqui, certo? E qual é o retorno que eu espero do método assinar folha de ponto? Qual é o tipo de retorno que eu espero? Sem retorno. É sem retorno porque ele é void, né? Ou seja, eu não tenho. Ele vai executar uma operação e simplesmente executar aquela operação. Eu tenho que passar algum parâmetro para esse método, ou seja, eu tenho que passar algum valor para o método executar a tarefa que ele pretende executar, assinar a folha de ponto. Eu tenho que passar algum parâmetro? Não, né? O parênteses aqui tá sem nada, né? Sem nenhum atributo, sem nenhuma variável. Então, eu não tenho que passar parâmetro nenhum. Então, eu vou pegar o método assinar folha de ponto e vamos implementá-lo lá, porque ele é um método concreto, né? Se ele é um método concreto, eu tenho que implementar. Então, o nome do método é qual? Assinar folha ponto.
Por que eu estou escrevendo assim? Me falem. Por que eu estou escrevendo as segundas palavras, a terceira palavra com letra maiúscula? Qual é o padrão da engenharia de software que diz isso aí? Eu falei há algum tempo atrás. Chama-se padrão Camel Case, né? Padrão Camel Case. Senhores, não coloque palavras resumidas, né? Vamos tentar colocar palavras que, de fato, têm alguma semântica, algum significado, né? Então, o nome do método é esse, né? Eu passo algum parâmetro? Nenhum. Então, abre e fecha parênteses. O método concreto tem corpo verdadeiro ou falso? O método concreto tem corpo? Acho que tem. Todo método concreto tem corpo, né? Então, o que é corpo? É isso aqui, ó. Abre e fecha parênteses. Este aqui é o corpo do método. Ele traz algum retorno? Não. É void, né? Ele é público? Então é público. Então, público e void, assinar folha de ponto, não recebe nenhum parâmetro, inicia o corpo do método, volta o corpo do método. O objetivo desse método aqui é fazer a assinatura, dizer que alguém assinou o ponto, né? Eu teria que, dentro desse diagrama aqui, eu teria que ter um texto, né? E aí eu ia dizer o que eu espero desse método aqui, né? Esse método assinar folha de ponto. Então, como não tem um texto, eu vou falar verbalmente para vocês o que a gente espera desse método. Um método que vai só apresentar Salt, o funcionário. Por que eu falei funcionário? Porque essa classe aqui é funcionário. O funcionário. Perdão, Ctrl Z. Vou ter que. O funcionário. Porra, bicho. Pra que digitar rápido, né? Fica digitando rápido, aí só dá nisso. O funcionário, aspas. Aí eu vou botar o nome do funcionário. Para mim pegar o dado do nome, basta eu estou dentro da classe, né? Então, funcionário de nome, funcionário fulano de tal. Matrícula. Vou botar aqui, matrícula. Aí eu boto o número da matrícula, mais matrícula. Aí, mais, né? Aí boto aqui aspas. Assinou. Assinou a folha de ponto. Claro que existe toda uma implementação aqui, se fosse, tipo assim, a parte aqui é teórica, né? Mas aí a gente pode depois fazer um projeto maior que a ideia aqui é só entender o que é uma classe abstrata, né? Eu só estou imprintando que o funcionário de nome X, matrícula Y, né? Assinou a folha de ponto, beleza? É só um print básico aqui. Como é que eu organizo o código? Alt, Shift, F. Então ele vai dar uma organizada melhor aqui, né? Então, o funcionário do nome aqui, o valor da variável, matrícula, assinou a folha de ponto. Então, esse método é um método concreto que tem corpo, né? Ele é público, não tem retorno. Então, o corpo do método começa aqui e termina aqui. Segundo método, vamos lá, que tem essa classe funcionário, é o método imprimir. E ele é abstrato, né? Então vamos lá. E o void, ele tem uma assinatura, ele é público, ele tem pede retorno void e não passa nenhum parâmetro. Então vamos criar esse método abstrato. Public abstract, né? Qual o nome do método? Imprimir. Imprimir, não passa nenhum parâmetro. Fecha. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho, que é void. Tem que ter void. Void abstract. Perdão. Nossa. Perdão. Beleza. Senhores, como que eu nomeio isso aqui? Qual é o nome que eu dou a o que está sublinhado em azul aí? Assinatura. A assinatura do método. A assinatura do método diz que ele é público, né? Ele é abstrato, né? Ou seja, ele não possui corpo. Corpo é isso aqui, ó. E esse outro método aqui tem, né? E ele é void, né?
que eu estou dizendo? As classes que forem herdar da classe funcionária, quais são as classes que vão herdar da classe funcionária? Médico, motorista, dentista, piloto. Todas essas classes que forem herdar dessa classe funcionária terão a obrigatoriedade de implementar, ou seja, de escrever o corpo do método imprimir. Ou seja, o médico ele vai ter que escrever o corpo de imprimir apresentando o médico. O motorista vai escrever o corpo de imprimir apresentando lá o motorista. O dentista vai implementar o método imprimir apresentando lá o dentista. E o piloto também, né? Ele vai implementar, vai ser implementado aqui um método que vai apresentar o piloto, que vai mostrar as características do piloto. Então, não faz sentido eu imprimir de maneira genérica. Faz sentido? Eu falo assim, ó, vou fazer uma apresentação aqui de maneira genérica, que vai valer para o médico, para o motorista, para o dentista, para o piloto. Não, não vale. Mas eu quero definir padrão de como que vai ser essa apresentação. Esta apresentação vai ser void, né? Vai ser de acordo com a assinatura, ou seja, não pode haver um outro método de imprimir que não seja void. Essa apresentação não vai receber nenhum parâmetro, essa apresentação vai ser pública. Então, eu defino de cara como que eu vou tratar a apresentação nas classes filhas, né? Nessas classes que são filhas da minha classe abstrata funcionária. Então, toda classe que herdar, automaticamente, quando eu herdar desta classe filha, ele vai escrever lá o método imprimir de maneira automática, né? Eu tenho que ter lá o método imprimir nas classes filhas da classe mãe, que é funcionário, beleza? Então vamos fazer isso aqui. Senhores, eu não crio aqui corpo, eu não coloco corpo, né? Se eu tentar colocar um corpo aqui, o que ele vai dizer aqui como erro? Abstrato método, não pode haver body, não pode ter corpo, né? Não posso ter corpo nessa classe. Então, aqui, eu só crio a assinatura do método. E ponto e vírgula. Beleza? Alt, Shift, F para me organizar. Então, eu tenho uma classe aqui, funcionário, que é abstrata. Tenho os atributos genéricos. Tenho o método genérico assinar folha de ponto implementado, que eu não vou mais precisar implementar nas classes filhas, ou seja, o código a implementação, a forma de fazer assinar folha de ponto já está feita aqui, né? Ou seja, a roda já foi inventada. Lá nas classes filhas, eu simplesmente vou utilizar o método assinar folha, eu vou utilizar o código pronto, né? Eu não vou mais implementar o método assinar folha de ponto. É o mesmo caso da questão da validação, né? Se existisse aqui um validar CPF, né? Eu só ia utilizar lá embaixo, nas classes filhas, né? Eu simplesmente ia implementar uma vez e utilizar em quantas classes, em quantos objetos necessários, que fossem necessários. Então, eu implemento uma vez e faço reuso. Lembra da primeira palavra que eu falei na aula de hoje? Reuso, né? Reutilizar coisas, projetos já implementados, métodos e atributos já implementados. Essa é a grande questão da orientação objeto. É fazer reuso, usar partes do meu código já prontas, né? Então, eu vou salvar aqui, né? Já terminamos a implementação da classe abstrata funcionário e vou criar a minha primeira classe concreta, né? Qual vai ser a minha primeira classe concreta aqui? Médico, né? A minha primeira classe concreta, médico, vai herdar da minha classe funcionário, né? Todos os atributos, todos os métodos, vai ter a obrigação de implementar, né? De escrever um método chamado imprimir, e vai ter um atributo que ele é específico de médico, né? Ele não é genérico, ele é específico. Qual é o atributo específico de médico? É o CRM, né? Então ele vai ter esse atributo aqui específico. Então vamos lá criar a tal da classe médico. Como é que eu faço para criar aqui na entidades? Nova, classe Java. Eu vou chamá-la de médico. Por que que médico tem letra maiúscula aqui? Por que nome de classe começa com letra maiúscula? Porque é um padrão? Porque é um padrão da engenharia de software, né? Então a gente tenta manter esse padrão, certo? Finalizar.
Beleza. Eu sei que o Marcelo falou alguma coisa de herança para vocês, né? Eu acho que vocês já sabem qual é a palavrinha mágica que eu vou utilizar aqui. Verdadeiro ou falso? Eu quero herdar coisas da minha classe funcionário. Como é que eu faço? Extends, funcionário. Extends, né? Aham. É a palavra reservada. Esta palavrinha é reservada. E eu vou dizer de qual classe que eu quero herdar. Qual é a classe? Funcionário. Beleza? Por que que está vermelho? Alguém tem alguma ideia? Antes de eu mostrar o alarme lá. Eu estou herdando de uma classe abstrata funcionário. Por que que ficou vermelhinho aqui? Lembra que eu falei que existe Precisa, uma obrigação? Existe uma obrigação você que precisa eu sina... Pode falar. importar, você Oi? precisa importar a Não classe precisa importar a funcional. classe. Não, porque está no mesmo pacote, né? Classes estão no mesmo pacote, não precisa ser importado. Ó, pacote de entidades, eu tenho funcionário, médico e teste. Então ela está no mesmo pacote, eu não preciso importar. Alguém? Existe uma obrigação lá em cima na classe funcionário. Ó, existe uma obrigação aqui nesta classe funcionário. Qual é a obrigação? Que eu já deixei clara. Que as classes filhas que herdassem essa classe funcionária teriam a obrigação de implementar o método abstrato aqui, né? As classes filhas teriam a obrigação de ter um método concreto lá embaixo, né? O que o NetBeans está questionando aqui, ó? Método is not abstract deve ser sobrescrito, né? O método abstrato deve ser sobrescrito, ou seja, deve-se ter um método concreto aqui nessa classe. Então, o que eu faço? Eu clico aqui nele, implemente todos os métodos abstratos. Ó, implementar todos os métodos abstratos. Vou de novo, clico aqui na luz, implementar todos os métodos abstratos. E aqui ele vai e implementa. Ele gera para mim uma implementação horrível. Eu vou apagar a implementação que ele gerou aqui. Na classe funcionário, eu criei um método abstrato, e esse método abstrato ele tem que ser implementado nas classes que herdam, né? Então, se a classe médico herdou de funcionário, obrigatoriamente eu tenho que implementar. O que é implementar? É escrever um código dentro do corpo, né? O método imprimir, ele tem um código aqui dentro desse corpo. Aqui, ó, corpo do método. Corpo do método. Aqui é o corpo do método. Então, eu tenho obrigação de implementar aqui, escrever código aqui dentro, né? Escrever código. A palavra reservada override significa sobrescrita, né? Lembra lá do... Vocês não tiveram, talvez eu faça vocês recordarem. Do polimorfismo? Ou não? Alguém lembra do polimorfismo? Que é Sim. sobrescrita. Você escreveu o método de maneira diferente. Em classes abstratas, você é obrigado a fazer um override. E é o quê? É a sobrescrita do método. O método não tem corpo aqui em cima. Não tem. Ó, o método aqui está criado e ele não tem corpo, ele é um abstrato. Na classe médica que herdou de funcionário, eu tenho obrigação de implementar. Obrigação de escrever aqui. Então ele coloca aqui a palavra override para você sobrescrever o método da classe pai. Quem é a classe pai? Funcionário. Quem é a classe filha? Médico, né? Que estende. Então, de fato, o alarme aqui que surgiu aqui é porque existia um método que era obrigatório ter corpo aqui dentro, né? Ser implementado aqui dentro. E é esse método imprimir, beleza? Depois a gente implementa. Dúvidas até aqui? Senhores, eu falo rápido mesmo. Eu acho que eu penso e aí começa a falar. Penso, falo, penso, falo. E tipo assim, eu esqueço de dar algumas pausas, tipo assim, tomar alguma coisa, um suco, uma coisa assim, um suco de maracujá. Eu penso e falo, trrr, e aí parece uma marreta, né, de informação. Peçam para me dar uma. Para aí, né? Porque eu vou dando a parada. Até aqui, ficou alguma dúvida? Brenda? É Brenda mesmo? Acho que tem um outro aluno que chama Brenda. Aí? Tô aqui, tá tranquilo até então. Tá tranquilo. Override, o que significa override? Sobrescrita, né? Sobre Eu isso. tenho. Pode falar. Agora eu até nem deixo, eu tô parecendo Faustão. A pessoa começa a falar e eu. Pá! Não, Derrubo a não, só pessoa. confirmando do override. Então fala, o que é o override?
Sobrescrita que o senhor É acabou sobrescrita, né? de Tipo assim, relembrar, né? por que que eu tenho que implementar esse tal desse imprimir aqui na minha classe filha médico? Porque eu criei a obrigação lá, né, na classe funcionário, né? Eu criei esse método abstrato que obriga as classes filhas a implementá-lo aqui, né? A funcionário tem o método abstrato. Quando eu herdo, eu gero a obrigação de implementar aqui embaixo, beleza? Senhores, vamos lá ver o que tem a classe médico. Ele tem um atributo chamado CRM e imprimir, certo? E os métodos get e set. Esses métodos get e set são dos atributos nome, matrícula e telefone? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Esse métodos get e set aqui embaixo, ó, da classe médico, são relacionados a esse nome, matrícula, telefone? Não, é da Não, né? CRM. Só a CRM, né? Então, esses métodos getSet são só do CRM, porque este atributo ele é exclusivo, né? Exclusivo, perdão, do médico, né? Então, não tenho esses atributos no, no genérico, né? Na classe genérica. Não tem sentido todo mundo ter CRM, né? Só tem sentido ter CRM quando o objeto, quando a classe é médico, certo? Então, vamos lá. Eu tenho lá um atributo chamado CRM, né? CRM, eu vou deixar ele como... Ele é string ou é int? Alguém? String. String, né? String, beleza? Beleza. Então, senhores, eu vou botar logo private, porque o tal do getter e setter, ele não gera private, certo? O do get set lá com o lombok. Para mim, encapsular esse negócio aqui, gerar o get setter, o que eu faço? Coloca a anotação. Anotação, Set. né? Set. Annotations, em cima do nome da classe, setter e getter. Eu vi, se você colocar nas variáveis também funciona. Isso, funciona, Só mas que aí, tipo assim, você vai fica colocar só uma pra por uma, né? isso. Uma por uma. Você vai colocar aqui em cima, e Na depois se tiver classe outra, vai você coloca. Na classe, você está dizendo que todos os métodos, todos os atributos, perdão, dessa classe, ele vai ter o método get e set. Aí você evita mais código ainda, né? Você resume. Mas nada te proíbe de botar aqui também, certo? O que ele está falando? É isso aqui, ó. Ctrl C. Ao invés de colocar lá em cima, colocar aqui, certo? Em cima do atributo que você quer. Às vezes você tem um atributo aqui que você não quer ter métodos de acesso, né? Aí você faz isso aqui, né? Em cima do atributo, de cada atributo você coloca. Como todo atributo aqui vai ter get, etc., então eu coloco ali no nome da classe. O que eu faço aqui para... Por que está vermelho? Eu tenho que importar. Por que eu tenho que importar? Porque a classe do Lombok não está dentro do pacote. Ó. Entidades, eu não tenho o Lombok aqui. Então acaba que eu tenho que importar. Adicionar a importação do Lombok. Aí aparece essa palavra aqui, esse termo, né? E eu coloco só o asterisco que eu importo tudo. Beleza? Passei a ter getter e setter do atributo CRM. O método imprimir nada mais é do que aquele método, né? Que mostra lá, apresenta o tal do médico, né? No caso aqui é médico. Então vamos lá. Vamos implementar aqui. Salt. Como é que eu faço? Salt systemout.println. Apresentação. Apresentação do médico. Por que eu tenho certeza que é médico? Porque é CRM, está dentro de uma classe que é específica para médico, né? Não é pessoa, não é funcionário, é médico, né? Então, apresentação do médico, vou botar aqui o Salt, mais um só para... Nome. Como é que eu obtenho um nome aqui nessa classe médico? Basta botar o nome aqui, resolve. Existe a variável nome na classe médico? Verdadeiro ou falso? O Não, atributo não. Não, ele herda, né, de outra classe. Então, para me tem que herdar, pegar o get. eu tenho que pegar o get. O que é o get? Get me dá aí o nome do médico, né? Dá o nome desse funcionário aí. Tá? Get nome. Só para facilitar, não ficar aquele negócio de quebra-linha. Nome. Outro atributo que tem o funcionário, matrícula. Né? Eu sei que tem matrícula, get
matrícula. Tem que botar um mais, não, perdão. Ah. Get matrícula. Esse atributo está lá na classe que é a mãe, né? Está na classe funcionário. Eu só estou buscando aqui. Estou usando o getAsset para pegar o valor dele. E o Salt CRM. Só médico tem CRM. Então, CRM, eu vou botar aqui. Aqui eu faço get ou eu mando só o CRM? Né? Só o CRM, porque é um atributo da classe, né? Da classe que eu estou. Então, eu não preciso da get, né? Eu simplesmente pego o atributo aqui da classe. Então, CRM, eu mando imprimir aqui, CRM e tal. E qual o outro atributo? Acho que telefone, né? Telefone. Telefone. Telefone não é um atributo dessa classe, é uma da classe mãe. Então, get telefone. Tem mais? Alguma coisa que eu posso fazer aqui? Só esse atributo. Só isso, né? Eu estou apresentando todos os atributos aqui do médico, né? Ah, beleza. Eu posso fazer ele assinar, fazer o médico assinar o ponto no imprimir? Não, mas aí não te direi instância, perdão. É só a apresentação mesmo. Depois é que eu peço para ele gerar instância. Eu salvo, né? Salvei. Então, estou fazendo aqui a apresentação padrão, né? Do médico. E aí eu faço isso aqui para todos os demais classes, né? Motorista, dentista, piloto, né? Então, eu vou fazer uma classe chamada motorista, que herda as características de funcionário, e aí tem lá a apresentação, né? E assim por sucessivamente. Vamos criar uma classe de teste aqui, só para testar o médico, né? A implementação do médico aqui, certo? Então, toda vez que eu vou criar uma classe de teste, eu coloco para facilitar, testa funcionário, testa alguma coisa. Neste caso aqui, eu quero testar a aplicação, né? Então, eu vou criar uma classe chamada aqui app funcionário, né? Que é a aplicação funcionário. O professor, o senhor disse que não gosta de siglas. Por que você está usando app? Ah, tá bom. Aplicação funcionário, beleza? É o nome da classe de teste. Ou é o nome da aplicação propriamente dito. Se eu quiser rodar qualquer coisa, eu tenho que dizer para a máquina virtual, aqui é o ponto de partida. Então eu tenho que botar public static void main. Esse método aqui, que é um método que vai dizer para a máquina virtual, ponto de partida é aqui, né? Eu vou criar uma instância da classe funcionário. Verdadeiro ou falso? Senhores e senhoras. Olha a frase que eu falei. Eu vou criar uma instância da classe funcionário. Verdadeiro ou falso? Nossa, tem que ser da Falso por médico. quê? Porque Porque, funcionário é uma classe abstrata e não pode gerar instância. Beleza? Não é feita para gerar instância. Ela é feita para servir de base para as demais classes. Ou seja, eu tenho nessa classe abstrata várias funcionalidades, vários atributos que são comuns a todo mundo. Então, ela não é feita para ser instanciada, para gerar objeto dessa classe. Então, eu vou criar um new, vou fazer nascer um objeto da classe médico. Né? Então, este elemento aqui criou uma instância. New médico criou uma instância. Eu vou pegar essa instância criada, esse objeto criado, né? Médico, e vou colocar dentro de uma referência. Vou chamar isso de médico. Esse aqui é referência. E essa referência, como no Java é uma linguagem fortemente tipada, eu digo que é do tipo médico. Né? É do tipo médico aqui. Beleza? Criei um objeto. Botei esse objeto. Criei uma referência para esse objeto para poder usá-lo. E essa referência é do tipo objeto. Médico, perdão. Médico. Ponto. Set. Né? Set CRM. Eu vou dar um CRM para ele aqui. Ok. 34565 MG, Minas, barra MG. Médico,
ponto 7 nome. Gustavo Paiva. Parece nome de médico mesmo. Gustavo Paiva. Médico. Professor, Diga. nessa parte aí, tem algum atalho que eu posso fazer para puxar logo tudo ou eu tenho que digitar um por um? O que acontece? Esses dados, geralmente, na prática, na vida normal, é um formulário, né? Formulário que você preenche, né? Imagina que você tem lá um formulário, nome, médico, e você vai apertar um botão lá, consultar, ou cadastrar, ou fim, né? Vai ter uma funcionalidade aqui. O que eu estou fazendo aqui, ao invés de usar um formulário mesmo, é usando a... Existe como fazer direto? Existe. Você criando um construtor e botando todos os atributos lá, né? Todos os atributos. Mas você vai ter que digitar de qualquer forma, né? Sim. Mas você pode criar... Nesse caso, só tem um construtor genérico, default, né? O que é o construtor default? Onde você cria um objeto não obrigado a passar todos os parâmetros. Mas existe como, sim, Sim. você digitar todos os parâmetros de uma vez só, né? Tá, entendi. A gente pode fazer isso aqui só para facilitar a vida aqui. Mas tenta imaginar que isso aqui, primeiro, eu estou testando a aplicação, né? Mas que isso aqui, o usuário, quando for fazer um cadastro, quando ele for fazer uma consulta, ele vai ter que digitar de qualquer forma, né? Ele vai ter uma forma de digitar esses parâmetros aqui. 7 nomes, 7 quem mais aqui? Tem 7 matrícula. 14, 876, pronto. Esse aqui, matrícula do cidadão. Médico. Bom, eu tô fazendo aqui rápido, porque a princípio set e get vocês já sabem, né? Então não precisa telefone. Aspas 061. Qualquer número aqui, beleza. Tracinho 914 aqui, tá tudo certo, beleza? Tô setando aqui os telefones. Beleza, como é que eu faço para imprimir dados de médico? Acho que o 7 matrícula não pode ser, ó, o 7 matrícula tá errado porque é número, né? É inteiro. Vou dizer que é 1, 4, 5, beleza. Certo? O matrícula era tipo inteiro, então eu não podia botar entre aspas, não é string. Como é que eu faço para imprimir dados do médico? Médico, ponto, imprimir, né? Médico.imprimir vai fazer a apresentação do médico, né? E médico, ponto, bater ponto lá, preencher, cadê? Preencher... Aqui é o nome do método. Assinar folha de ponto. Assinar folha de ponto? Assinar folha de ponto. Tá aqui, pô, tá na cara e eu não tô... Senhores, obrigado aí. Às vezes tá na cara aqui. Senhores, então, eu tenho dois métodos. O método imprimir está na classe abstrata ou está na classe concreta? Ele está implementado na classe abstrata ou está implementado na classe concreta? Verdade, me fala aí. O método imprimir, ele está implementado na classe concreta ou na classe abstrata? Implementado. Na concreta. Na concreta. Não E o tem, método não tem assinar implementação na folha de... abstrata. E o método assinar folha de ponto, ele está na concreta ou na abstrata? Concreta também. Na concreta? Né? Não, na abstrato. Na abstrata, olha só. Então ela funcionaria. Assinar folha de ponto é um método concreto da classe Ah, abstrata. sim, sim. Ele foi implementado uma vez e ele vai ser utilizado quantas vezes for necessário, né? E eu não implementei na classe médico. Olha aqui, ó. Não existe o método assinar a folha de ponto. Eu simplesmente herdei da forma que estava escrito lá na classe funcionário, certo? Do jeito que estava implementado lá. E aí, se eu testar isso aqui, executar arquivo, perdão, ele vai fazer a apresentação do médico, nome Gustavo Paiva, né? Matrícula isso aqui, CRM isso aqui, telefone isso aqui, né? E funcionário isso aqui. Só que, Gustavo, eu tenho que fazer uma separação aqui, ó. Ficou emendado. Né? Vamos separar isso aqui lá na apresentação de médico. Cadê? Matrícula. Não é na apresentação de funcionário, perdão. Tá aqui. Tem que deixar um espacinho aqui. Beleza?
Então, para facilitar a apresentação, vamos rodar de novo a aplicação para o funcionário. Executar arquivo. Vou colocar um espaço em assinou também, professor. Me assinou também, obrigado. Vamos lá, cadê? Isso. Tá. Então, vamos salvar e vamos rodar de novo para ver se. Senhores, o que eu preciso fazer agora, né? Eu preciso fazer para médico, né? Eu já fiz para médico, porque vocês entenderam, né? Eu peguei, herdei lá de funcionário e fiz a apresentação aqui. Eu tenho que fazer para motorista, para dentista e para piloto, certo? Tenho que fazer para essas 3 classes. Tem sentido eu ficar fazendo isso aqui? Eu preciso que vocês pratiquem, né? Eu preciso que vocês, de fato, façam aí em casa e, de fato, depois me apresentem. Até então, eu não passei nenhuma tarefa prática para vocês, né? Porque eu entendi que eu tinha que passar alguma parte conceitual para que vocês, de fato, tivessem embasamento para me entregar alguma atividade prática, né? Então, eu queria que vocês concluíssem, né, olhando para o diagrama de classe, concluísse lá essa parte do funcionário, né, da app funcionário. Eu vou mandar esse código para vocês. Eu vou estar disponibilizando esse código lá para vocês, que até então que a gente fez. Quem não acompanhou, é só pegar e olhar o código e dar continuidade na classe motorista, na classe dentista, na classe piloto. E existe aí, tanto esse slide, vocês estão enxergando aí, né? Então, tanto esse slide aqui, quanto na parte do Moodle lá, existe esse outro contexto aqui, né? Que é onde você cria uma classe abstrata chamada pato, e aí eu tenho vários tipos de patos aqui, que são classes concretas, né? E cada um tem suas características específicas, né? E que vão herdar da classe abstrata pato, né? Isso aqui ela vai servir de base para o nosso próxima aula, que é interface, né? Mas até então eu preciso que vocês implementem. Aliás, terminem de implementar isso aqui, né? Que é o app funcionário, e depois façam de maneira prática aí esse negócio pato aqui. Quantos pontos valerá essa atividade, né? Esse ponto vai valer 1 ponto plus na nota A1. O que é um ponto plus? O cara tirou 10, ele vai ficar com 10. O cara tirou 9, vai ficar com 10. O cara tirou 8, vai ficar com 9. O cara tirou 7, vai ficar com 8. Certo? Beleza? Então, o que eu quero que vocês façam? Terminem, né, funcionário, e façam isso aqui do pato. E eu vou abrir um link lá no portal Moodle para vocês enviarem o projeto. Né? Todo mundo aqui sabe exportar um arquivo, exportar um projeto? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vocês sabem exportar um projeto. Sabem? Verdadeiro? Eu vou exportar esse projeto aqui só para mostrar. Pra quem ainda não... eu vi que você deixou um vídeo também ensinando. Isso, existe um vídeo lá chamado Como Exportar um Projeto. Como importar e como exportar um projeto, certo? É aquele mesmo cenário lá. Tem um vídeo lá para exportar e exportar. Então, vocês têm... A gente não vai ter a próxima aula, que é sexta-feira, né, certo? A gente não tem aula porque é feriado. Sexta-feira da Paixão. Então, eu vou ver vocês só na próxima terça-feira. Então, até terça-feira, quem entregar essa implementação, né? Tanto do funcionário quanto do app pato, vai lá, eu vou corrigir, claro, vai ter um ponto plus lá, né? E não é obrigatório. Só que eu acho o seguinte, é necessário que vocês pratiquem, né? Não adianta eu ficar falando e vocês não praticarem, verem os erros, entenderem qual é o erro, por que eu estou utilizando a classe abstrata, né? Qual o ganho que eu tenho na classe abstrata? O ganho é de reuso, né? Tá claro o reuso aqui. Eu não preciso mais, no caso aqui do assinar folha de pano, não preciso mais implementar nas demais classes. Eu simplesmente uso lá o que está lá. Eu crio uma classe de base para as demais classes, né? Então, essa é a grande vantagem. Beleza, senhores e senhoras? Felizes? Ficou alguma dúvida relacionada à classe abstrata? Ou uma dúvida de execução do exercício? Tudo tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Brenda? Tranquilo? Acho que a Brenda saiu saiu, já. né? Então, avisem para ela lá no grupo, avisa lá no grupo, senhores, qual é o contexto, né? Que é para vocês tentar darem continuidade nessa funcionária e
fazer esse outro projeto chamado Pato, né? Simulador de patos, pode chamar de simulador de patos. E aí, esse projeto aqui, que é abstração, que é relacionado à classe abstrata, vai servir de base para nosso próximo conteúdo, da próxima terça-feira, porque não vai ter aula sexta, relacionada à interface, certo? Beleza? Beleza. Tranquilo? Todo mundo vai abocanhar esse 1.plus aí? Aí, professor, é pra entregar até sexta que você falou? Até A outra. terça-feira. Até terça-feira, Ah, tá. eu espero que vocês já estejam prontos, né? Porque aí eu não preciso mais implementar isso aqui, né? Eu não vou precisar implementar essa classe pato aqui. E essa classe, esse projeto aqui, que eu estou apresentando aqui para vocês, vai servir de base para o nosso próximo, que é o tal da interface, né? Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza interface em Java, certo? Como é que a gente utiliza e por que a gente utiliza interface, beleza? Beleza. Tranquilo todo mundo? Tranquilo. Atividade passada, todo mundo vai lá começar a codificar. Senhores, boa noite e até a próxima terça-feira. Eu vou deixar lá o link para vocês enviarem a tarefa até terça-feira. Terça-feira da semana que vem, certo? Então vocês têm até terça-feira para implementar de fato esses dois projetinhos aí, ok? Ok. Usem o Lombok. Não é para deixar de Professor. usar. Diga. Tem que ser exportado pelo NetBeans? Ou, tipo, eu posso usar outro IDE? Não, pode usar qualquer ideia que você achar necessário. Eu utilizo profissionalmente o Eclipse, né? Tanto então. que vai ter momentos aqui que eu vou me embaralhar em tecla de atalho, né? E não é o dia a dia na fábrica de software é o Eclipse. Então, às vezes, nem sempre eu tô acostumado com o NetBeans aqui. Eu só uso o NetBeans por conta da ITB, certo? Mas pode usar sim, pode usar o Eclipse ou o JCreator, enfim, qual ideia que você achar interessante. Professor, Beleza? Tá, tudo bem, Diga. então. pode enviar tudo no mesmo pacote? Não, tipo, separar em 2 pacotes? Isso, é 2 pacotes. Um Você, é o app funcionário e o outro é app pato, por exemplo. é porque você já criou esse pacote de entidades, aí só renomeia para, pode ser funcionário e cria outro para pato. Ah, tu fala na mesma aplicação, cria em É, na duas, mesma sabe por quê? aplicação. Cria em duas aplicações, porque eu vou utilizar a pato, né? Eu vou fazer vocês utilizar a pato no contexto da interface. E aí eu queria deixar ela separada para facilitar o entendimento. Ó. A gente vai crescer de fato. Eu vou usar como referência agora essa pato, porque vamos colocar a interface, né? E aí depois vamos colocar conexão com o banco de dados. Então eu queria que ela ficasse apartada, separada. Eu vou chamar essa aplicação e todo mundo, como são poucos alunos, então fica mais fácil. Simulador de patos, certo? Beleza? Então tá. 2 arquivos, 2 projetos distintos. Um chama funcionário, outro pato. Pode ser qualquer coisa lá relacionada a pato. Beleza? Eu coloquei essa face aqui porque fica fácil didático, né? Mas, inclusive, se vocês tiverem o livro lá, Use a Cabeça, Padrões de Projetos, vocês vão ver que praticamente eles usam isso aqui. Esta linguagem que eu utilizo é uma linguagem próxima ao livro Padrão de Projetos. É uma linguagem que é acessível, né? Fica fácil você compreender por que eu utilizo determinados conceitos da orientação a objeto. Por que eu utilizo a herança? Por que eu utilizo classe abstrata? Né? Por que eu utilizo interface? Né? Então, eu tenho que ter, na hora que eu estou desenvolvendo software, eu tenho que ter um motivo que aí eu vou utilizar se eu me deparar com esse mesmo cenário, com esse mesmo contexto, eu vou saber quais ferramentas da engenharia de software que eu vou poder utilizar. Beleza? Senhores, boa noite. Eu espero que vocês concluam aí o exercício, façam, né, para praticar e até terça-feira. Beleza? Beleza. Beleza, Então professor. tá. Até mais. Até Boa mais. semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Falou.